Bem, agora iremos para a segunda parte da nossa aula, onde iremos começar a criar o desenho aqui na água, né? Que eu já coloquei o CMC, como eu mostrei para vocês na primeira aula. Aqui, gente, eu tenho 2 litros de água com espessante, porque essa bandeja é maior que aquela outra que eu preparei. Mas você deixa mais ou menos uns 2 centímetros de água com espessante dentro da bandeja, acho que já é o suficiente para realizar a técnica. Na primeira parte da aula também eu já ensinei como preparar as tintas de maneira correta e também, né, como preparar os tecidos antes de nós tingirmos. Então tudo isso está na primeira parte da aula e é muito importante que vocês assistam, que é para fazer tudo direitinho e não ter nenhum tipo de problema. Bem, agora que já preparamos os tecidos, preparamos todas as tintas e também a nossa base aqui com espessante, chegou o momento de nós começarmos a técnica, que é belíssima. Então, primeiramente, olha, você sempre agita a tinta antes de usar. Eu vou começar com o branco, que eu gosto bastante dos efeitos que o branco proporciona com as outras tintas. Então, olha só, vai pingando aqui por toda a superfície. E olha só que padrões lindos que já vão se formando. E agora vamos colocando as cores. Vou colocar, por exemplo, olha, a cor azul. Vou colocar aqui no meio do branco. Não é lindo, gente, o efeito que proporciona? Eu adoro essa técnica, acho maravilhosa. E usando, né, os materiais corretos, preparando da maneira correta, você obtém esses resultados aqui incríveis. Olhem só. E se você quiser, você já pode começar a trabalhar a tinta usando ou um palito ou garfos próprios, né, para poder manipular a tinta. Eu vou começar usando esse palitinho, olha só. Aí você pode, tá vendo? Empurrando assim com o palito e já vai formando alguns desenhos, olha só. Aí na técnica do Ebru, existem artistas que fazem flores perfeitas, fica muito lindo o resultado. Mas estou brincando aqui com a água e com as tintas. Olhem só que lindo. Vou colocar um pouquinho do rosa também. Vocês estão vendo? À medida que nós deixamos a tinta na água, ela vai abrindo. Por causa do surfactante, né, que nós utilizamos, que faz esse efeito. Por isso que é importante utilizar tudo na medida correta, como eu ensinei na primeira parte da aula. Porque assim você obtém esse resultado, mesmo com uma tinta adaptada, olha só, você obtém resultados profissionais. Olha, você pode puxar assim, ó, e formar pequenas flores. Olha só que bonito. Tá vendo? Eu tô usando só um palito, gente. E assim, né, nós vamos criando lindas estampas, olha. Além de linda, essa técnica é muito terapêutica. Pronto, gente, aí se você já estiver satisfeita com o resultado, aí já pode fazer, né, sua primeira impressão. Eu gostei bastante desse resultado aqui com as flores e eu vou começar a imprimir na seda. Nós colocamos assim, olha, ela bem esticada e procurem deixar a parte central encostar primeiro e por fim as pontas, olha. Encosto aqui a parte do meio e vou soltando as pontas. Tá vendo?
Aperta aqui um pouquinho para a tinta penetrar bem. Mas olha só que estampa linda que já formou aqui na seda, gente. É fantástico essa técnica tão linda lá da Turquia, né? E agora que eu já senti que a tinta penetrou bem aqui na seda, eu venho aqui nas duas pontas, olha só, e puxo. E coloco aqui do lado para secar. E agora, para fazer um outro desenho, você passa um papel aqui sobre a superfície só para limpar um pouco a tinta, né, que ficou do outro trabalho. Aí você já pode iniciar um novo trabalho. Eu não vou limpar muito porque eu vou usar as mesmas cores, então não há necessidade de ficar retirando muito a tinta. Mas é assim, tá? Se você quiser retirar tudo, vá passando, né, folhas de papel, se possível um papel bem absorvente, porque aí você consegue retirar, né, toda a tinta que está na superfície. E agora vamos continuar, né, colocando outras cores. Vou fazer um menor aqui no meio, que agora eu quero fazer aquele saquinho que eu mostrei para vocês, de tecido de algodão. Vou colocar um pouquinho de amarelo também, que eu ainda não usei. Vamos usar aqui as cores do Brasil, né? Amarelo, azul, branco. Fazer uma homenagem aqui ao nosso país. Para completar, né? Colocar um pouquinho do verde também. E eu improvisei, gente, esse garfinho. Existem, lógico, né, os próprios para você fazer a técnica, mas como eu não tenho, eu improvisei aqui com alguns arames, só para demonstrar, gente. Você pode fazer esse tipo de efeito também, olha. Tá vendo? Olha só como fica lindo. Existem desses aqui profissionais que você consegue da largura inteira aqui da bandeja, eles são grandes, né? Eu vou procurar onde vende e deixo aí para vocês na descrição do vídeo. Mas olhem só que efeitos lindos, né? Mesmo aqui improvisado que eu tô fazendo, olha como fica lindo também o resultado. Utilizando, né, um simples garfinho aqui que eu fiz com arames. E você pode vir aqui e fazer também, olha, espirais, tá vendo? Olha que bonito. E agora, como eu falei, vou colocar aqui nesse saquinho de algodão. Ai, ficou tão lindo, né? Dá vontade de pôr na seda, mas vamos colocar nesse. E agora é importante, olha, deixar ele absorver bem a tinta, tá? Vai empurrando assim, olha. E olhem só, gente, que resultado maravilhoso que ficou. Muito lindo, né? Olha que linda essa estampa. E agora, mais uma vez, olha, eu coloco numa superfície reta assim e vou deixar secar. Aí, se eu tivesse mais um saquinho, poderia colocar aqui do lado, mas eu acho que eu vou continuar trabalhando aqui com essa tinta e vou fazer uma flor vermelha aqui no meio, olha. E por fim, né, vou estampar agora o tecido de viscose pra gente ver bem o resultado, como vai ficar.
só que estampa linda, né? Assim também já é um efeito muito bonito. Se você não quiser mexer e já estampar assim, também fica lindo. Mas eu vou fazer aqui com o meu garfinho improvisado, olha, mais alguns desenhos. Lembrando, né, gente, na apostila que eu estou disponibilizando para vocês, eu ensino como preparar as tintas para vocês utilizarem em outros tipos de materiais. E agora, por fim, né, esse tecido de viscose, apesar dele ter alguns bordados, esses brilhos, vamos ver como que vai aderir. Ai, olha que lindo, gente. Também ficou um resultado maravilhoso. E depois que já estiver tudo seco, aí eu vou mostrar para vocês o resultado e como nós devemos fazer para fixar essa tinta, tá bom? Até já! E olhem só que resultado lindo do nosso trabalho após a secagem. Dá para perceber, né, gente, que ficou bem nítido aqui o desenho. Olha esse do algodão como ficou bonito também, né, da seda. Mas vocês notem, olha, que a seda mesmo tá bem plastificada, ainda tá dura. Por que que acontece isso? Porque eu não lavei ainda, né? Aqui no tecido ainda tem o espessante, o CMC, tem o alumem que nós passamos também para garantir a fixação da tinta. Então, o tecido ainda está um pouquinho duro. Mas o fabricante das tintas, ele pede que nós aguardemos 72 horas antes de fazer a lavagem. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou aguardar agora 72 horas, vou fazer a lavagem, vou passar com ferro, né, para fixar a tinta. E aí depois nosso trabalho estará pronto, né? Esse aqui ficou com essa barra porque não cabia, lembra? Ele todinho dentro do vasilhame que eu escolhi, mas olha só como o desenho ficou super nítido, né, gente? Eu adorei o resultado aqui na seda também, olha, ficou incrível. Então agora eu vou aguardar 72 horas, vou lavar e depois passar com ferro de passar roupa, aí sim estará pronto o meu trabalho. Bem, gente, já se passaram as 72 horas, eu já lavei todos os tecidos e agora eu vou mostrar o resultado final para vocês. Eu lavei e também passei o ferro, né, para ferro de passar roupa, para fixar também as cores. E olha só, o resultado aqui no tecido de algodão ficou ótimo, né, gente? Nem mudou nada a tinta, olha só. Ficou super bonito a cor, né? Bem forte e preservou bem os desenhos. Isso, gente, é muito importante, principalmente nesse tipo de tecido, você fazer aquela preparação que eu ensinei na aula com o alumem. Lembra na primeira parte da aula que eu ensinei a mergulhar o tecido no alumem? Porque ele ajuda a preservar as cores, principalmente quando estamos trabalhando com algodão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa peça aqui que eu preparei, olha só o resultado. E uma outra que eu havia feito um teste do mesmo algodão, olha só. Sem a preparação, depois que eu lavei, ó, clareou bastante, tá vendo? Não ficou quase nada do desenho. Por quê? Porque nessa peça aqui eu não preparei com o alumem. Agora, fazendo a preparação como eu ensinei na parte 1 da aula, olha só. Ficou super nítido o desenho e também com as cores bem preservadas. E agora eu já lavei, você pode lavar normalmente, que fixou muito bem. Nos outros tecidos também, gente, olha só, voltou a ficar bem molinho, né? Olha a seda, né? Com toda a maleabilidade aqui da seda. E eu também gostei bastante do resultado, mesmo não sendo uma tinta específica para seda, né? Sendo uma tinta de tecido comum, eu achei que o desenho ficou bem bonito, né? Olha só, as florzinhas que nós fizemos, as folhas, olha, tá aparecendo bem. E também fixou bem. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Era uma técnica que vocês me pediram muito, né? Como aplicar todo esse processo no tecido. Está aí, gente. Agora com essa segunda parte de aula eu concluo
a parte, né, do Ebru no tecido e eu tenho certeza que vocês farão também trabalhos belíssimos, tá bom? E se você gostou da aula de hoje, não deixa de me dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. E o link para a apostila que eu falei para vocês, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser adquirir, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.